Fala pessoal, aqui é a Claudinha Gonçalves, sou ex-surfista profissional e atual comentarista de surf nos canais Sport TV. Então estou aqui para bater um papo com vocês sobre as expectativas, né, para esse Finals 5, começando aí com o duelo entre o Ítalo Ferreira e o Ethan Ewing. O que aguardar desse grande duelo já, né? É um privilégio a gente ter o Ítalo, né, nos representando aí nesse Finals 5, ele que teve um ano que conseguiu se superar a cada evento, né? E conseguiu fechar aí dentro dessa classificação dos 5 melhores para disputar em Trestles. Na minha lista, ele tá como um dos favoritos para esse Finals 5. Eu acredito que o surf do Ítalo se encaixe muito bem com a onda de Trestles, mas ele já tem um primeiro duelo de cara, assim, bem difícil, porque o Ethan Ewing, ele também é um surfista que trabalha muito bem as bordas, ele tem uma combinação de manobras muito boa, um surf muito plástico. Ele teve uma excelente temporada no ano passado, né? A gente pode relembrar que ele teve uma lesão muito séria no Tahiti, mas seguiu para o Finals 5 sem quase ninguém acreditar que ele seria capaz realmente de surfar, ainda mais em alta performance, e ele foi lá e deu um verdadeiro show. Então, acredito que vai ser uma disputa muito acirrada. Eu acredito que o Ítalo ele tem a vantagem em relação a esse duelo, por conta das habilidades extras do Ítalo, né? Ele tem um surf de borda muito bom também, mas ele tem aquela carta na manga dos grandes aéreos, né? Um surf acrobático, um surf muito veloz, muito versátil, contra o Ethan Ewing, que tem, na minha opinião, o melhor surf de borda do circuito mundial, junto com o John Florence. Então, eu acho que vai ser um duelo muito acirrado, que o Ítalo, se escolher bem as ondas, se tiver paciência, se tiver calma, eu acredito que ele vai conseguir ter uma grande performance aí já nessa primeira bateria, que eu acho que é uma bateria de saída com bastante responsabilidade, então ele não vai poder dar mole. O Ethan Ewing é um adversário realmente muito completo, mas nesse duelo eu acredito que o Ítalo Ferreira ele tenha uma vantagem em relação ao australiano Ethan Ewing. É só ter calma e escolher melhor as ondas, que aí tudo vai fluir. O Ítalo ele tem um surf muito mais versátil, na minha opinião. A gente apostando, né, que o Ítalo vai passar pelo Ethan, ele enfrentaria o Jack Robinson. Acho que em relação ao Jack, o Ítalo ele também tem uma vantagem em Trestles, na minha opinião. Acho que o surf do Ítalo ele se encaixa perfeitamente com a onda de Trestles, muito mais do que o surf do Jack. Eu acho que o surf do Jack ele é um surf que se encaixa muito melhor em ondas de consequência. Apesar do Jack ser um surfista muito completo, a gente não pode deixar de falar sobre isso e de analisar, mas eu acredito que o ponto forte do Ítalo seja esse tipo de onda de Trestles, enquanto do Jack Robinson, eu acho que é um surf que ele vai ter que utilizar de todas as suas artimanhas. O Jack Robinson ele é um competidor muito bom, muito completo, muito estrategista. Então, eu acredito que ele vai ter que utilizar de todos esses artifícios como competidor para superar um Ítalo Ferreira que, na minha opinião, é um monstro nessa onda, né? Obviamente, é um surfista muito completo também, mas comparando o tipo de surf do Jack com o tipo de surf do Ítalo na onda de Trestles, eu acredito que o Ítalo Ferreira ele tenha muito mais capacidade de surfar melhor essa onda e conseguir, assim, seguir avançando até o objetivo final, que a gente sabe que é bater ali junto com o John Florence. Mas, como o Ítalo se classificou ali na última posição, na 5ª colocação, ele vai ter que passar por diversas fases, né? Então, chegando ali no Jack Robinson, eu acho que é um adversário que o Ítalo possa ter ainda mais vantagem em relação ao Ethan Ewing, por exemplo, que é o primeiro que ele enfrentaria, né? Então, fazendo aqui uma comparação, eu acredito que o Ítalo Ferreira ele leve sim uma vantagem em Trestles
com o surf performático dele em relação ao Jack Robinson, como eu já falei, né? O Ítalo, ele tem um surf muito versátil, um surf muito completo, tem o surf de borda também, e também quero abrir aspas aqui, para falar que o Ítalo Ferreira, ele é good footer, mas se a esquerda não estiver funcionando, não tem problema. Ele é magnífico de backside, a gente sabe que ele vem de Bahia Formosa, que é onde ele aprendeu a surfar, então o surf dele de costas é extraordinário. Então, por isso, eu acredito que o Ítalo ele tenha uma vantagem muito grande em relação a todos os adversários desse Finals, a não ser o Griffin, né? Cola Pinto, que é o local de Trestles, mas aí já fazendo essa passagem pelo Jack Robinson, eu acredito que a pedreira maior para o Ítalo Ferreira seja o Griffin. Então, caso o Ítalo avance nesse duelo contra o Jack Robinson, ele vai enfrentar, né, o Griffin Cola Pinto, que, na minha opinião, olhando esses 5 nomes, eu colocaria ali os 2 caras assim que eu acho que são imbatíveis em Trestles, seria o Ítalo Ferreira e o Griffin. Porém, o John Florence, a gente já sabe, ele, né, chega com a camisa amarela, então ele está na primeira colocação, só esperando esses confrontos. Então, se tudo der certo e o Ítalo passar desses 2 primeiros adversários e enfrentar o Griffin Cola Pinto, eu diria que seria um duelo de final em Trestles, porque realmente o Griffin ele surfa em casa, ele já teve a experiência do ano passado, quando assim todo mundo estava esperando ele performar muito melhor, obviamente, fazer uma final, né, contra o Felipe Toledo, era o que todo mundo esperava. Ele acabou não conseguindo, porém, eu acredito que esse ano ele vai chegar um pouco mais preparado, pelo menos psicologicamente, né, já que a gente sabe que o surf dele em casa não tem o que falar, dispensa comentários. Então, acho que o Griffin ele vai ser uma parada duríssima para o Ítalo Ferreira, mas, na minha opinião, vai ser a grande bateria do evento. Eu acho que vai ser uma bateria eletrizante, na qual a gente vai poder acompanhar com adrenalina do início ao fim. O Griffin ele conta com a torcida, ele conta com a sua experiência de estar surfando em casa. Então, de todos eles, ele é o cara que mais conhece aquela onda, mas, ao mesmo tempo, o Ítalo Ferreira ele tem muita experiência na onda de Trestles. A gente tem que lembrar o que ele fez ali, né, no ano de 2022, que o Felipe Toledo, né, teve o primeiro título dele em Trestles. Então, o Ítalo ele veio da 4ª posição, foi ultrapassando até a final, teve uma belíssima apresentação na final contra o Felipe Toledo, o Felipe levando a melhor, mas a gente não pode deixar de lembrar essa trajetória do Ítalo Ferreira, que foi incrível. Então, eu tenho na minha memória essa trajetória brilhante do Ítalo, que ele pode fazer de novo nesse ano de 2024, batendo o Griffin Cola Pinto. Eu acredito que ele chega para a final com o John Florence gigante e aí podendo assim extravasar. A gente sabe que o Ítalo ele tem fora o surf muito dinâmico, fora ele tem um surf muito eclético, ele também é um surfista que tem muita energia. Então, assim, se alguém é capaz de chegar na 5ª colocação e ser campeão, eu acredito que esse cara seja o Ítalo Ferreira. Então, pensando aí nessa trajetória do Ítalo Ferreira, se ele conseguir bater ali o Griffin, né, nessa bateria aí, que acho que vai ser a melhor do campeonato, ele chegaria na final, eu acho que com muita disposição, com muita vontade e com muita energia. É um cara que leva essa vantagem, na minha opinião. Ele tem energia para dar e vender, então ele vai vir ali de todas essas fases passando. Caso isso aconteça, eu acho que ele vai chegar na final com muita disposição, com muita vontade desse bicampeonato, já que ele amargurou, né, não ir para as Olimpíadas. Isso ficou muito claro ali durante o ano dele. Eu acho que ele focou muito no circuito mundial, tendo 2 vitórias inéditas para a carreira dele em 2024. E para fechar com chave de ouro, vai ser vitória em Trestles do Ítalo Ferreira contra o John Florence. Ele chegando nessa final, ele é favoritíssimo, na minha opinião. O John Florence, a gente sabe que tem um dos surfs mais bonitos do circuito mundial. Na minha opinião, junto com o Ethan Ewing,
tem um surf de borda excepcional, mas o Ítalo Ferreira tem isso e muito mais. Ele tem os aéreos como carta na manga e ele tem também a vantagem de chegar embalado, caso ele vá passando, ele vai chegar lá gigante e vai conseguir vencer o John Florence, na minha opinião, seja ondas para a esquerda, sejam ondas para a direita. Eu acho que ele tem um repertório muito vasto, podendo variar entre combinação de grandes manobras e manobras acrobáticas. O Ítalo, realmente, eu acho que ele tem um a mais em relação a esse tipo de onda, podendo utilizar tudo que ele tem a favor dele para poder conquistar esse bicampeonato aí, esse, né, segundo título mundial para a carreira dele, quem sabe. Essas são as minhas apostas. Então, o Ítalo chegando na final, eu acredito que ele seja favoritíssimo. Agora a gente vai falar sobre a categoria feminina e a gente já tem o primeiro confronto, né, entre a Tatiana Weston Webb e a Molly Picklum. Cara, na minha opinião, uma bateria muito pedreira para ambas, né? Mas uma bateria que, cara, vai ser muito disputada, porque a Molly Picklum, ela vem assim de uma ascensão, né? Ela demonstrou um início de ano brilhante, com performance, assim, na minha opinião, extraordinárias, que vão além de fato dos resultados dela ao longo do ano, né? Eu acho que ela fez parte dessa nova história que essa geração de surf feminino está escrevendo, né? Então, assim, com resultados e performances incríveis em ondas de consequência, isso falando principalmente daquela primeira etapa em Pipeline, que eu acho que reescreve um pouco sobre a capacidade da categoria feminina em performar em todos os tipos de onda, o quanto o feminino vem crescendo, e eu acho que a Molly Picklum, ela é um nome muito forte dessa nova geração, é uma surfista muito completa, então ela é uma adversária muito difícil para a Tatiana, mas vamos lá, né? Vamos falar da nossa Tatiana Weston Webb, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, com uma recuperação aí do circuito mundial incrível, mostrando o quanto ela é uma surfista competente, ela é uma surfista completa, ela é uma extraordinária competidora. Então, assim, acho que vai ser uma bateria difícil, mas que a Tatiana Weston Webb vai chegar preparadíssima, com muita sede de vitória, porque o que interessa para ela é o título mundial. E para isso ela tem que passar a Molly Picklum, que para mim é uma bateria das mais difíceis, né, que a gente vai ter aí desses confrontos, porque Caitlin Simmers está lá absoluta, esperando todo mundo, porém, na minha opinião, a Molly Picklum, que já vai ser essa primeira adversária da Tati, ela é uma das favoritas também para mim. Então, a Tatiana, ela vai ter que utilizar de todas as estratégias dela para já vencer a Molly Picklum ali de cara e aí sim continuar sonhando com esse primeiro título mundial para Tatiana Weston Webb. Então, eu acredito que a Tatiana, ela tenha muita experiência, ela vem de um ano embaladíssimo, como eu falei, dos resultados dela. Então, eu acho que ela vai chegar ali muito, com muita sede de vitória, podemos que dizer. Então, eu acho que vai dar a Tatiana Weston Webb. Eu acho que o sangue brasileiro, assim, da Tati, ela não desiste nunca. A bateria para ela só termina quando literalmente acaba. E eu acho que ela vai dar tudo de si e vai dar Tatiana Weston Webb contra a Molly Picklum. E aí a Tatiana passando, ela já enfrentaria a costarriquenha Brisa Hennessy, na qual, na minha opinião, a Tati, ela tem uma vantagem grande em relação à Brisa, até em relação aos confrontos dela. Acho que a Tati, pelo histórico, ela tem muito mais vitórias do que derrotas contra a Brisa. Fica uma recente memória para mim, a bateria delas durante as Olimpíadas, uma bateria na qual a Brisa cometeu uma interferência, né, na Tatiana. Para mim, fica visível a pressão que a Tatiana coloca nas adversárias como competidora. Na minha opinião, a Tatiana é uma das melhores competidoras da história do surf. Eu admiro muito o surf da Tati
e principalmente dá gosto de assistir a Tatiana competindo. Ela dá um show de técnica, de tática, ela anda com o livro de regras debaixo do braço, ela sabe se posicionar na bateria, ela sabe colocar pressão, ela sabe se sobressair quando a pressão está para o lado dela também. Então, essas características da Tatiana, eu acho que para uma decisão, né, como é o Finals Five, eu acredito que ela tenha muita vantagem, porque se existe uma competidora, no caso um competidor, né, porque eu coloco a Tati entre homens e mulheres, na minha opinião, a melhor competidora da atualidade, eu acho que ela lida muito bem sob pressão. E eu acho que ela coloca essa pressão sobre a Brisa. Então, a Tati vencendo a Molly Piccolo, indo para esse confronto com a Brisa, eu acho que ela é, assim, favorita. Obviamente, a Brisa é uma excelente competidora, uma surfista incrível, ela tem um surf muito forte. Então, a Brisa, se ela conseguir lidar sob a pressão, ela é uma adversária que pode, sim, dar trabalho para a Tati, mas eu ainda acredito que a Tati seja a melhor nesse confronto contra a Brisa Hennessy, tanto em relação à parte técnica e tática, quanto em relação ao surf que a Tati está apresentando. Eu acho que a Tati está conseguindo surfar muito bem em todos os tipos de onda, e a Tati ainda leva vantagem também de ser mais experiente do que a Brisa. Então, eu acho que a Tatiana ela tem uma vantagem em relação à Brisa Hennessy, sim, e acho que vai dar a Tatiana Weston Webb, seja para a esquerda, seja para a direita. Eu acredito que a Tati seja uma surfista completa, sabe lidar com a pressão e vai colocar pressão na Brisa Hennessy para levar melhor. Aí, depois, já seria o confronto contra a Caroline Marks, né? Que é a atual campeã mundial. Que, cara, aí essa bateria já é uma bateria que eu acho mais complicada, né, em termos técnicos e também em relação ao histórico, né, de competição delas duas. Não tem como a gente não falar sobre, né, as últimas duas competições, obviamente as Olimpíadas, não tem como a gente não relembrar a grande final olímpica, né, que foi da Tatiana contra a Caroline Marks, uma bateria duvidosa que para muitas pessoas, né, a Tatiana merecia ali a virada naquela última onda, mas eu acho que é uma bateria que ambas se colocam pressão, eu acho que é uma bateria que ambas se enfrentam ali cara a cara, elas são go-footers, então acho que a escolha de ondas delas também vão ser similares, acho que elas vão ter que variar entre surfar de frente e de costas, mas Caroline Marks, assim como a Tatiana Weston Webb, elas têm um surf muito completo, então elas vão bem, tanto surfando de frente para a onda, quanto de costas para a onda. O que se apresentar no dia, se as direitas estiverem melhores do que as esquerdas, eu acho que ambas também vão dar um show de backside. Elas são surfistas muito competitivas. E a Tatiana, eu acho que ela vai com, assim, ela vai com sangue nos olhos para essa bateria, caso ela, logicamente, passe, né, pelos confrontos que eu falei anteriormente. Então, acho que a Tati, ela tá amargurando um pouco, né, essas derrotas para Caroline Marks, a derrota dela nas Olimpíadas, que, sem dúvida alguma, foi algo que ficou aí, né, entalado na Tati, e aí depois chegando em feed, logo no round de abertura, a Tatiana também acabou indo para a repescagem, a Caroline Marks mais uma vez levou a melhor, então eu acho que está na hora dessa grande revanche da Tatiana, ela vai para o tudo ou nada, né, literalmente, porque para a Tati, ela tem que vir embalada, tem que vir passando bateria a bateria, mas eu acho que, assim como eu falei do Ítalo Ferreira, a Tatiana Weston Webb, ela é uma surfista muito competente e eu acho que ela vai crescendo conforme ela vai ganhando, ela vai crescendo no jogo, ela vai entendendo as habilidades e as capacidades dela e ela fica gigante sob pressão. Então, isso eu acho que é uma vantagem da Tati. Se alguém é capaz de tirar esse título aí da Caitlin Simmers, eu acredito que seja a Tatiana Weston Webb, ela vai vir no embalo. Se ela passar,
essa bateria contra a Molly Picklum, eu acho que ela vai embalar e aí sim bater de frente com uma Caroline Marks ali, duelando por uma grande revanche. Eu acho que vai deixar a Tatiana gigante caso ela vença esse duelo contra a Caroline Marks, que, na minha opinião, vai ser o mais difícil, porque a Caroline ela é a atual campeã mundial, ela já teve esse gostinho da vitória lá em Trestles, vai querer repetir, e a Tatiana ainda não sentiu esse gostinho de título mundial, mas vem de um ano espetacular, de uma recuperação fantástica. Eu acho que ela tem total capacidade de passar essa bateria contra a Caroline Marks. Caso isso aconteça, obviamente, ela vai bater de frente com o fenômeno Caitlin Simmers. Dispensa comentários sobre o que a Caitlin Simmers representa para o surf feminino atual. Acredito que ela vai lutar, assim, não só por esse título, mas por muitos títulos na carreira dela. Mas a Tati, como é mais experiente, pode ser que isso também venha a favorecer a Tatiana Weston Webb, porque em alguns momentos esse ano e no ano passado, a Caitlin Simmers visivelmente não soube lidar em algumas baterias sob pressão. Acho que as Olimpíadas chega a ser um fato que eu posso destacar, porque esperava-se muito, né, da Caitlin Simmers já nessa Olimpíada, e ela acabou, acredito que não sabendo lidar ali com essa pressão. O ano passado também, que ela era uma das apontadas já para ser, né, possivelmente uma campeã mundial aí no seu ano de estreia, isso não aconteceu. Esse ano, obviamente, ela já está um pouco mais madura, mas a Tatiana Weston Webb chegando para bater de frente com ela, eu acredito que ela tenha total capacidade de colocar pressão na Caitlin Simmers e tentar esse título inédito para a carreira da Tatiana Weston Webb e para o surf feminino brasileiro, que seria fantástico, seria algo que poderia mudar, né, o rumo das novas gerações aí do surf feminino brasileiro, que a gente espera que um dia chegue a ser como é a Tempestade no masculino, né? A Tempestade brasileira na categoria masculina. A gente ainda não tem uma Tempestade brasileira na categoria feminina, mas a gente está crescendo e evoluindo para que a gente tenha grandes atletas na categoria feminina para disputar os próximos títulos mundiais, mas quem lidera esse bonde aí é a Tatiana Weston Webb, que muitas meninas se inspiram na Tatiana, já com essa grande conquista olímpica. Por que não sonhar com a vitória da Tatiana Weston Webb, né, do circuito mundial? É o que falta para ela, de repente, fechar aí com chave de ouro, literalmente, esse ano dela, que já foi fantástico. Então, acredito muito que a Tati possa conquistar esse título inédito, mas ela vai ter aí só parada duríssima, mas a gente acredita, eu acredito muito nisso, acho que ela lida muito bem sob pressão, e aí, se ela conseguir chegar nessa grande final contra a Caitlin Simmers, ela vai ter que realmente colocar tudo de si, não só em relação à experiência dela, mas em relação também ao surf dela, né? E a Tatiana é uma menina que ela tem muito a dar ainda. Eu acho que ela tem muito para ofertar. E, na minha visão, conforme os anos vão passando, acho que a Tatiana só melhora. Então, acho que esse ano ela está querendo esse título, ela está merecendo esse título e eu tô com ela. Eu vou apostar que ela pode ser aí a grande campeã mundial. Caso isso não aconteça, acho que quem vai bater de frente ali, sem dúvida alguma, vai ser a Caroline Marks com a Caitlin Simmers. E aí eu acredito que a Caitlin Simmers ela possa conquistar o primeiro título de muitos dela aí na carreira. Mas a minha torcida, sem dúvida alguma, é da Tatiana Weston Webb. E eu acredito que ela possa realmente alcançar esse feito.